Amados irmãos, nós estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras, estamos nos ocupando com o livro Romanos, a carta que o apóstolo Paulo fez à igreja de Roma. No capítulo 1, já fizemos aqui até o versículo 23, hoje vamos falar a partir do 24, concluindo o capítulo 1. Vamos fazer aqui um retorno ao versículo 18, porque achamos importante nós voltarmos à leitura para que haja um entendimento do pensamento do apóstolo. Nós queremos que os irmãos observem que o apóstolo, durante esta epístola, ele trata especificamente aqui dos judeus e dos gentios, que nós sabemos, eles seriam os cristãos mais tarde. Parece que sob esse novo ponto de vista, de que as almas são eternas e que elas acompanham a história do mundo, o desenvolver desta casa, deste lugar do Senhor, sob esse ponto de vista, parece que o apóstolo, ele se dirige aqui especificamente às casas de Israel, ou seja, a casa de Judá, que são os judeus, e aos gentios, os cristãos, que nós entendemos ser o Israel bíblico, aquelas almas que participavam no passado das tribos do norte e que se espalharam pelo mundo. Entendemos que as Escrituras podem e são utilizadas pelos cristãos para que o ensinamento seja levado a todas as pessoas, independente de ser povo de Deus ou não. E os ensinamentos do Senhor e dos apóstolos são ensinamentos de natureza universal. Não são ensinamentos voltados apenas para um povo, embora as Escrituras tenham sido escritas para o povo de Deus, para estas casas de Israel. Como nós vamos tratar aqui de um assunto delicado, o apóstolo fala aqui da grande decadência moral do povo de Deus. Nós percebemos que ele se refere ao problema da perversão da sexualidade, da distorção da conduta sexual. Temos que considerar que ele estava escrevendo há muito tempo atrás. Mas, quando examinamos as referências a esse trecho especificamente, do versículo 18 ao versículo 32 do primeiro capítulo, nós percebemos que a palavra aqui está sendo dirigida ao povo de Deus. Então, quando ele fala de corrupção, dos valores morais e da sexualidade, ele não está se referindo ao mundo de uma forma geral, embora possa ser aplicado. Mas isso precisa ficar claro, porque esse assunto é de interesse de nós que somos o povo de Deus. Ou seja, é um assunto de interesse de cristãos e de judeus. As pessoas que não têm fé, as pessoas que seguiam pelo espírito desse tempo, da modernidade, que querem viver a sua sexualidade do jeito que acham melhor, fiquem à vontade. O que nós temos a dizer é que todos são filhos de Deus e que nós somos responsáveis pelos nossos atos, porque nós não somos só um corpo que pensa, que anda, que vive, que experimenta prazeres. Nós não somos um corpo físico apenas, nós temos uma alma. E isso não depende de crença. Você não precisa crer para concluir que você tem alma. Se você não acreditar que você tem uma alma, se você não acreditar, isso não faz diferença nenhuma para Deus. E muito menos para o seu futuro. Porque você naturalmente estará sujeito à responsabilidade por aquilo que faz.
Então, nós queremos, antes de tratar de um assunto tão delicado e complexo, dizer que esta palavra que se dirige especialmente às casas de Israel, a judeus e a cristãos. Se nós somos judeus ou cristãos, é um tema que nos interessa. Se não somos nenhuma dessas coisas, siga vivendo como quiser, faça conforme quiser. Deus deu liberdade ao mundo, para o mundo fazer o que quiser da sua existência aqui na terra. Fique à vontade. Se você quiser saber das consequências das coisas que você faz, venha falar conosco, ou procure as Escrituras, ou alguém que interprete as Escrituras, porque não é de fácil leitura, para você ser esclarecido. Então, o Senhor, Ele nos fala que nós fomos criados homem e mulher. E a expressão em hebraico, ela não quer dizer apenas homem e mulher, significa também macho e fêmea. A concepção judaica e cristã da vida comum, da vida de relacionamento entre homem e mulher, é só nesse modelo, não tem entre homem com homem ou mulher com mulher. Não existe isso na concepção das Escrituras. As pessoas são livres para viver, pensar, falar como quiser. Vivemos numa democracia. Tá bem? Isso precisa ficar claro para não soar como se fosse uma homofobia, como se fosse alguma coisa contra os interesses daqueles que são minorias e tal. Não tem nada a ver com isso. Esta palavra é dirigida ao povo de Deus especialmente. A partir do versículo 18, a leitura, ela começa a falar da ira de Deus, ou seja, das consequências danosas do homem ter se permitido envolver numa vida de impiedade. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aqui já nesse versículo, nós estamos percebendo que a palavra se refere a alguém que tomou conhecimento de Deus. A palavra não está sendo dirigida a alguém que não conhece Deus, porque está dizendo, Deus se manifestou a eles. Então, a quem? A quem Deus se manifestou? Ao povo dele. Porque as coisas invisíveis do Senhor, desde a criação do mundo, versículo 20, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eles quem? Aqueles a quem Deus dirigiu e que não quiseram ouvir Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olhe de novo ele dizendo aqui, tendo conhecido a Deus, não são pessoas estranhas. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, se enlouqueceram. O seu coração insensato ficou escuro. Irmãos, a palavra está sendo dirigida ao povo de Deus. E como a palavra é profética, essa palavra é profética. Paulo está profetizando. É claro que tem a ver com os cristãos. Tem a ver com quem? Nós vamos ver aqui a referência bíblica. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, fizeram de Deus um homem. E havia situações naquela época de adoração, nos lugares onde Paulo passou, que os homens adoravam também animais. Era o caso da Grécia, era o caso do Egito. Por isso também Deus os entregou
às concupiscências dos seus corações, à imundícia, à decadência, para desonrarem seus corpos entre si. Para desonrarem seus corpos entre si. Referência bíblica, Salmo 81, 12. Vamos lá. A partir do versículo 8. Veja bem aqui como a palavra está sendo dirigida a Israel. Israel aqui não é o Israel como um todo. É o Israel do norte. Ouve-me, povo meu, eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e vou enchê-la. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. O povo que foi para o norte, irmãos, eles se corromperam, se tornaram idólatras. Aliás, as almas daquele povo estão no meio dos cristãos, com certeza. Os cristãos são idólatras, como eram idólatras os do norte. Construíam grandes templos de adoração. Irmãos, só podemos entender se as almas são eternas. Se as almas não são eternas, as escrituras não têm sentido. Aí o que disse o Senhor? O meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, a palavra que eu entreguei eles aos seus próprios conselhos. O que está dizendo aqui em Romanos? Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si. A palavra está sendo dirigida ao povo de Deus e não às pessoas que estão lá fora que não são crentes. Irmãos, a gente precisa deixar de se preocupar com quem não é crente. Os pastores querem convencer a pessoa lá que tem a vida sexual do jeito que ela quer. Ah, eu acho que eu estou certo. Não, não está certo, está errado. Nós não temos que tratar disso. Nós temos que anunciar a palavra de Deus com todas as suas consequências. As almas que forem deste grupo, elas serão atraídas para Deus. Os que quiserem seguir suas vidas, façam como quiserem. Para de tentar convencer o pecador. Os pastores querem brigar com os pecadores. Não, vocês estão errados, vocês vão para o inferno. Vão mesmo, pode até ser. Mas nós, se não tomarmos cuidado, nós também que somos pastores, vamos parar no inferno. Porque estamos fazendo coisas que Deus não aprova. Ou não estamos fazendo, irmãos? Não há muitos abusos, como nós vemos diariamente. Ele começa a desenvolver agora o pensamento, depois de dizer que Deus vai entregar eles ao desejo dos seus próprios corações. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Mudaram a verdade de Deus. Irmãos, a verdade de Deus está mesmo no meio de nós. Se a verdade de Deus estivesse no meio das igrejas, haveria tantas igrejas? É uma pergunta básica para a gente fazer. Por que há muitas igrejas? Porque há muitas interpretações. E se há muitas interpretações, não é o mesmo Espírito. Os irmãos concordam comigo? Concordam os irmãos? Se há muitas interpretações, não é o mesmo Espírito. Não pode ser o Espírito de Deus. Há uma confusão no meio disso. As doutrinas das igrejas, uma pergunta que eu faço aos irmãos, vamos refletir sobre isso. As doutrinas ensinadas na igreja, elas se preocupam com a eternidade da alma, com a vida além desse mundo, ou as doutrinas da igreja estão tratando das coisas da terra? O que a gente vê hoje, irmãos, a igreja está ocupada com as coisas terrenas. Ou não? Estou falando uma coisa que não é verdade. Nós precisamos enxergar isso.
para compreender que esta palavra está sendo dirigida a nós. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Porque a verdade de Deus é eterna. A verdade de Deus trata das coisas celestiais, não trata de coisas terrenas. Prova para mim, você que está nos assistindo, prova, por favor, com as Escrituras, com o Novo Testamento. Me indique uma passagem no Novo Testamento, onde Jesus ou os apóstolos se preocuparam com as coisas dessa terra, da vida temporal. Todas as instruções apostólicas, toda a palavra do Senhor, trata especificamente de levar a alma a encontrar a sua eternidade. Jesus dizia, a vida eterna. Quem tem a vida eterna não morre mais. Ele não disse isso. Aquele que crê em mim não morre, eu sou a eternidade. O ponto alto do Novo Testamento, de todos os documentos e epístolas, irmãos, evangelhos, tudo aponta para esse rumo. Como que a igreja se desvia disso? A explicação é só uma. É falta de entendimento. A igreja saiu de uma época de muita escuridão para caminhar na sua história. E essa escuridão permaneceu na igreja durante muitos séculos. Infelizmente, permanece ainda nos nossos dias. Versículo 27. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Isso aqui está falando de homossexualidade. Não estamos criticando homossexuais, nada disso. Você quer viver sua vida na homossexualidade, é um desejo seu, você sente que é assim, segue teu caminho. O que eu tenho a dizer é o seguinte, a alma é eterna. A alma, ela é criada para ser homem e mulher. Qualquer coisa fora desse sentido natural está contra a ordem de Deus. A ordem natural do Criador não tem nada a ver com religião, irmão. Nós não estamos falando aqui de princípio religioso. Essa igreja acha isso, aquela igreja acha aquilo. Não estamos falando disso. Estamos falando da lei natural. A homossexualidade, ela é contrária à lei natural. É simples. É até compreensível a homossexualidade em função do atraso da humanidade, dos desejos dos homens, da presença do mal na terra, tudo isso é compreensível. Amém. Ninguém pode dizer que já não viveu a homossexualidade em algum período da sua existência no passado. Então, longe de nós julgar alguém por estar nessa ou naquela situação. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa, que o homossexualismo, seja feminino ou masculino, é visto sempre como um pecado assim, diferente dos outros pecados. E absolutamente. São transgressões semelhantes a outras transgressões. As Escrituras apontam nesse sentido. Como para nós, o povo de Deus, as Escrituras, elas são a base do nosso entendimento e do caminho que nós precisamos seguir. Então, para nós, a homossexualidade é uma disfunção da conduta sexual. Para nós, segundo as Escrituras Sagradas. Amém? Isso não tem nada a ver com preconceito, com direitos e tudo mais. Já tivemos aqui homossexuais frequentando aqui, nunca tivemos problema com eles. Pode até ter entre nós algum homossexual, não sabemos. Para nós tudo são almas em processo de crescimento, de evolução. Porque a alma é eterna. Mas Deus revelou a nós como as coisas funcionam. Como as coisas foram criadas. É uma ciência. Não é uma religião, é uma ciência. Por que ciência? Porque é semelhante à ciência do homem.
São coisas que você tem que entender que são leis da própria natureza. E se nós transgredirmos as leis naturais, sempre há uma consequência. Tá bem? Semelhantemente, pois, versículo 27, os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não se importaram. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus deu liberdade. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, que é a sexualidade descontrolada, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E fala aqui da corrupção geral do ser humano. Ele não está aqui acusando homossexuais, não, viu? Presta atenção no texto, que ele fala da corrupção do gênero humano. E ele faz aqui uma referência grave ao homossexualismo. Quero lembrar que o documento foi escrito há 2000 anos atrás, gente. Quero lembrar disso. Foi escrito há 2000 anos atrás. E que a homossexualidade era comum naquela época na Grécia. É de lá que nasceu todo esse movimento de uma nova visão e tal, sobre sexualidade, etc. e tal. Respeitável, porém, no ponto de vista das Escrituras, um pensamento, a nosso ver, equivocado. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, pessoas vazias de amor, irreconciliáveis, briguentos, sem misericórdia, incapazes de perdoar aos outros, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então aqui a palavra, irmãos, ela fala fundo aos nossos corações. Se nós somos cristãos ou judeus, esta palavra tem a ver com a nossa conduta, com a nossa opinião sobre isso. Ele fala, é digno de morte. Ele não está falando aqui que o sujeito tem que morrer. Isso é outro equívoco. Alguns intérpretes disseram que Paulo estava querendo condenar essas pessoas à morte. Isso não é verdade. Isso é uma distorção da interpretação das Escrituras. Homens maus, homens brutos, ignorantes, que não concordam com a homossexualidade e que acham que essas pessoas deveriam ser eliminadas, como foi Hitler, por exemplo. Existem essas figuras por aí, capazes de agredir os homossexuais, e não de entendê-los e de ajudá-los de alguma forma, se eles quiserem ajuda, ou compreendê-los se eles quiserem seguir a sua vida de homossexualidade. Não tem problema nenhum. Tem consequências, não problema. Para nós, a alma é eterna, ela vai seguir nascendo e se ajustando à ordem natural da criação. Mas se existe só uma vida, então há um desespero dos religiosos em tentar convencer as pessoas a não fazer isso, porque senão elas vão para o inferno e ficarão lá para sempre. Isso só existe na concepção tradicional da teologia. Mas para nós que somos o povo de Deus, que cremos que a alma é eterna e segue à volta da história do mundo, a alma um dia se ajustará. Por que se ajustará? Porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. É isso que está escrito nas Escrituras Sagradas. Por enquanto, não foi revogado. Por enquanto, essa é a palavra de Deus. Ah, futuramente vai ser tudo diferente. Por enquanto, é o que nós temos de Deus. Ah, os homens resolveram mudar as leis. Ah, vocês resolveram falar que está tudo certo. Aqui diz o seguinte, quem mudou a lei é cristão? Ah, não é cristão, então não tem problema. Muda a lei como quiser. É cristão, então tem responsabilidade. Ó.
não somente aos que fazem, mas também aos que consentem com aqueles que fazem, que concordam. Tá bem? Colocamos as coisas de uma forma clara, para não ficar dúvida. O assunto é sério. Não adianta nada a gente dizer, olha, gente, não tem nada demais, todo mundo pode fazer o que quer da sua vida. Absolutamente. Não só com a sexualidade, mas da conduta em geral. Não se trata de homossexualidade apenas. Da conduta moral das pessoas em geral. As pessoas não podem fazer o que quer das suas vidas. Elas não são livres. Elas não são livres. Elas vivem na mente de Deus. Nós existimos, nos movemos e vivemos imersos na mente divina. Não há lugar para ir, para correr, para fugir. Este é o Deus das estrelas. Esse é o Deus de Israel. Não é Deus do judaísmo, não é Deus do cristianismo. Nós estamos falando de algo que está além dessas coisas. Porque este Deus, ele alcança todos os seus filhos. Ele mostra o caminho, diz, olha, se você entrar para o caminho errado, tem consequência. Mas ele não vai lançar você no inferno eterno. Não vai. O nosso Deus, o Deus dos céus, aquele que criou e sustenta a criação, é um Deus maravilhoso. É evidente que a sua misericórdia, o seu amor, está presente em todos os corações. Seja homem, mulher, seja o homem que se sente mulher, mulher que se sente homem. Não importa, branco, negro, rico, pobre, saudável, doente, desta nação, de outra nação, de outro mundo, de qualquer outro lugar. Ele é o Deus de todos nós. Precisamos ouvir este Deus, irmão. Ouvi-lo. Que Ele nos ajude, nos abençoe. Eu quero pedir aos nossos amados das outras localidades que acompanhem sempre os estudos. Se ficarem em dúvida com algum conceito que nós transmitimos aqui, os irmãos, por favor, nos escrevam. Nós temos o nosso portal, www.meupovo.org. Você pode acessar, você pode fazer perguntas, você pode se inscrever lá no portal para receber notícias. Será uma alegria para nós, porque estamos tratando das Escrituras de uma forma diferente daquilo que se faz tradicionalmente. Respeitamos quem segue outros caminhos, mas nos damos a liberdade de seguir os nossos próprios caminhos. O Senhor tem nos falado sobre a sua bondade, o seu infinito amor e misericórdia, e como nós podemos participar do reino eterno. Não é uma vida com Deus que vai acabar, é uma vida com Deus que vai continuar enquanto houver a criação. Tá bem? Que Ele abençoe muito a todos nós, abençoe os irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que proteja todos nós. Os dias são trabalhosos, perigos, preocupações, mas o poder do Senhor está junto daqueles que são seus filhos e que creem em Jesus. Jesus é o legítimo representante deste Deus aqui nesta terra. Ele é o Senhor dos judeus e dos cristãos e o Senhor de todo o mundo e de todas as nações. As Escrituras dizem que o joelho de todo homem dobrará diante do Senhor, para mostrar que a terra se transformará mesmo numa morada celestial, uma morada divina, onde nós vamos viver, evidentemente, em paz e certos daquilo que nós somos e do que nós teremos para o futuro que Deus preparou para todos nós. E para todas as nações, evidentemente. Que as bênçãos do Filho do Senhor, do Filho do nosso Deus, permaneça com o povo, com os irmãos nas outras localidades, com esta comunidade reunida aqui, e onde houver ovelha do Senhor espalhada em outras nações, homens que estão pregando o Evangelho, anunciando boas novas, judeus, cristãos, muçulmanos, onde houver homens anunciando o Deus de Israel, que o Senhor esteja presente guardando esses homens das preocupações e tormentos deste mundo. Amém.